associações de design, de designers, com o objetivo de pensar o designer como ferramenta de políticas públicas para o desenvolvimento social. E faço parte também do Conselho Nacional de Política Cultural, do Setorial de Design do Ministério da Cultura, fazendo parte do pleno deste setorial. Queria agradecer o convite do deputado Tami para essa audiência. O nosso intuito, representando aqui a associação da qual eu faço parte, as associações, trazer esse debate para a sociedade e tentar sensibilizar os pares dos ministérios convidados, os que puderam comparecer, os que vão poder nos acompanhar à distância, da importância que a gente tem sobre esse tema da regulamentação profissional dos designers e da profissão do design. A gente veio de um processo recente, em 2015, do veto presidencial relativo ao antigo PL encabeçado pelo deputado Pena, que recebeu um parecer desfavorável, ocasionando o seu veto na ocasião, no dia 29 de novembro de 2015. A gente procurou, dentro das associações de design, dentro dos grupos que trabalham nesse tema, se debruçar e se sensibilizar a respeito, para tentar compreender qual foi a interpretação e a leitura que os ministérios e o executivo fez, para entender que o design, ou a regulamentação do design, não é um ativo ou não é um vetor que, segundo a nossa avaliação e interpretação, é fundamental para uma nova configuração do que a gente pretende construir para o Brasil. As associações de design, os designers organizados na categoria, pensam com bastante otimismo e com grandeza no papel que a nossa profissão pode exercer na sociedade. A gente acredita que, da forma como ela está organizada, ela não cumpre o potencial de troca estabelecida entre a produção intelectual que a nossa profissão permite e os benefícios que a sociedade pode se absorver dela. E acredita que o processo de regulamentação profissional é um importante marco para estimular e ampliar a qualidade do profissional que vai começar a ocupar a nossa sociedade. A gente se debruçou sobre os temas que foram mais, talvez, que geraram interpretações diversificadas dentro dos ministérios, através das notas técnicas que a gente pode ter acesso, que são os documentos que o Executivo produz com relação à avaliação do PL, e podemos entender que esse novo PL que está sendo apresentado agora, ele corrige e supre possíveis interpretações que, numa outra oportunidade, criaram talvez essa dúvida sobre a qualidade e efetividade de uma iniciativa como essa, no nosso caso, para a soberania do país. A gente acredita que o Brasil tem um potencial incrível na área do design. A gente acredita que o design é uma ferramenta de soberania. A gente acredita que o design ele é um ativo de economia, com a capacidade de ampliar o PIB, de ampliar a competitividade internacional e, sobretudo, com a capacidade que esse conhecimento, que é transversal, que é uma área do conhecimento transversal, tem e possibilita para fazer uma troca entre conhecimento e sociedade. Hoje a gente acredita que, com a ausência da regulamentação, há um potencial dessa troca entre o conhecimento do design e o quanto ele pode ser absorvido na sociedade, que não cumpre a sua totalidade e a sua potência. A regulamentação, a gente acredita que viria para criar essa autonomia, estimular a criação de cursos e graduações que qualifiquem esse profissional e, sobretudo, corrijam distorções que
da forma como a gente acaba se organizando atualmente, não possibilita que o design tenha a sua acuidade do seu conhecimento convertido em benefício social. A gente tem clareza que alguns equívocos ou margens interpretativas do PL anterior foram salutarmente corrigidas neste, e não há nenhuma sombra com relação a, por exemplo, a gente interpretar este novo PL como reserva de mercado, né? A gente tem incisos nesse novo PL que garante e especifica que, uma vez que qualquer profissional que compõe a sociedade entenda que tem repertório e pode ser avaliado como designer pelos órgãos fiscalizadores, tem condição de ser considerado um profissional apto para desempenhar essa função, não importando a sua formação específica, mas sim um conhecimento direcionado ao design, de forma que é uma profissão que, uma vez a pessoa interessada em se desenvolver e avançar nela, ela tem completas condições de poder integrar dentro da sociedade o que a gente pode chamar do time dos designers. Eu acho que a minha colega Patrícia e a minha colega Ana e o Walter também, que estão presentes aqui nessa mesa, vão poder, e o Fred, sobretudo, que acompanha esse processo desde 79, das tentativas. A gente está se eu não me engano, 10º trabalho de refinamento dessa proposta, qualificar ainda mais isso. E o que eu acho que é central, que eu gostaria de destacar aqui, baseado numa condição que é estabelecida para que uma profissão seja regulamentada, né? O executivo entende que uma profissão pode ser regulamentada cumprindo uma característica de exceção à regra. Se o artigo 5º da Constituição determina que o direito ao livre exercício profissional e, portanto, projetos de lei que entrem em conflito ou contradição com esse artigo são danosos para a sociedade, entende-se que há critérios de exceção para que a gente consiga observar determinadas profissões sobre um outro aspecto. A gente acredita que o design é um caso desses e que é preciso olhar com um pouquinho mais de carinho e um pouquinho mais de particularidade com relação a essa ocupação, porque a gente acredita que ela não está sendo valorizada e cumprindo com o potencial que tem, porque da forma como está organizado hoje na sociedade, coloca a troca entre conhecimento e sociedade de maneira mais frágil do que a gente poderia estar. Digo isso porque o entendimento que se faz para uma ocupação ser reconhecida, nessa lacuna de exceção e receber, então, portanto, o benefício de ser regulamentado, estar presente na Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, ser uma prática de exercício profissional que necessita de qualificação para que não cause danos físicos, materiais, psicológicos e patrimoniais, e que tenha condição de ser fiscalizada como exercício profissional. A gente acredita que o design cumpre com essas três necessidades, pois há uma série de estudos e casos na sociedade em que se observa que a ausência de um profissional de design gabaritado ou a ausência de um profissional que desempenhe com acuidade esse conhecimento do qual existe uma categoria formada para tanto,
gera de danos materiais, de danos físicos, saúde, erário, entre outros. Temos estudos e casos de berços infantis que chegaram a vitimar uma criança por deficiência no seu projeto. Temos um banco de automóvel que decepava dedos de usuários por deficiência no projeto. Temos um problema que atinge mais de 100 mil trabalhadores que são vitimados por LER todos os anos, necessitando serem afastados, gerando um dano patrimonial e para o PIB gigantesco. Nós temos danos para o erário com projetos subdimensionados ou hiperdimensionados que fazem mau uso do dinheiro público, e que todos esses projetos, todos esses danos, todas essas arestas poderiam ser corrigidas se a gente tivesse profissionais de design atuando nesses bolsões, nessas lacunas que existem, e se a gente tivesse um processo de regulamentação que qualificasse, que esses profissionais pudessem ter a acuidade necessária para evitar que isso acontecesse. Então a gente acredita que a regulamentação vem para corrigir, para, sobretudo, melhorar. Por isso é a nossa mensagem: regulamentar para melhorar a forma como o design pode se somar na sociedade, sobretudo nas novas realidades e nas novas formas do trabalho se organizar, onde a gente tem o design de serviço, onde a gente tem o design de experiência do usuário, com aplicativos e novas interfaces sendo cada vez mais usada. E a gente sabe que se essas soluções não são bem dimensionadas, ou se não são bem equiparadas, esses problemas que eu sinalizei agora há pouco, de danos materiais, danos físicos, etc., tem grande chance de ocorrerem em maior frequência na sociedade. A gente acha que, regulamentando, vai haver sim um estímulo para que essa profissão comece a ser produzida e atuada, com capacitação cada vez maior dos seus profissionais, uma vez que a gente vai aumentar a cultura e percepção da importância dessa profissão na sociedade, e, portanto, da procura e do apreço que o profissional vai ter na sua formação. Então, eu queria concluir a minha fala, sinalizando que a gente vem para um processo muito longo de amadurecimento e um processo bastante extenso, e o do professor Fred vai poder alimentar ainda melhor essa minha explanação, sinalizando que desde o momento em que se começou lá no END, lá na ABDI, a primeira associação de designers que teve, 79, 81, até hoje, um exercício, um esforço para aumentar a percepção da importância que a cultura do design tem, não só na valoração da sua categoria, mas sobretudo como um componente de fortalecimento da nossa soberania, de criação e fortalecimento de um aspecto cultural e também de ampliação do nosso PIB. Tá, ok? Queria agradecer, muito obrigado a todas e todos. Exposição. Quero convidar o senhor Anderson Fioretti de Menezes, primeiro vice-presidente do Conselho de Arquitetura e